Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Anarichi aqui. A categoria Classic do Dubai Pro teve algumas surpresas bem interessantes. Sobre os caras do top 3, que eu confesso eu não quero me estender muito aqui, a surpresa ficou por conta do segundo colocado, o Luca Higger. O Dabu, que ficou em primeiro, já era esperado e ele também é um cara bem conhecido, e o Neg, que ficou em terceiro, vem ganhando mais notoriedade recentemente, até porque ele ficou também em terceiro lugar em dois shows bem importantes recentemente, que no caso foi o Pittsburgh Pro e o New York Pro, né? Atrás somente ali do Josema Beast e do Huff Diesel. Particularmente, pessoal, eu não fiquei surpreso com esse resultado. Tinha inclusive feito um stories um dia antes alertando sobre o Luca Higger ter capacidade para surpreender a todos. Afinal, pessoal, eu conheço a qualidade do cara. Apesar dele ser novo, tanto em idade, né, o cara tem 23 anos, como também no circuito profissional, ele sempre se apresentou extremamente detalhado. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Quando ele subiu no Mr. Olympia de 2024 ao lado do Ramondino, naquele call-out, né, por ordem numérica, e ambos ficaram ali de costas, eu pensei na hora, cara, o Ramon definitivamente poderia estar melhor. Não que eu vi o Luca sendo superior ao Ramon no conjunto da obra, o Ramon é claramente mais estético, mais fluido, mas nas duas principais poses de costas, ele estava chamando muita atenção. Então, obviamente, né, eu usei a lógica. Quando eu vi aquele nome na lista, eu sabia quem era, obviamente, eu pensei, se esse cara conseguiu expor desse jeito o quarto do mundo em termos de detalhamento muscular, falando, né, especificadamente ali do glúteo e dos posteriores de perna, o que esse cara não podia fazer numa line-up onde o cara de mais alto nível era o top 8 do mundo? Tá certo que esse top 8 que estamos falando não deixa nada a desejar quando o assunto é qualidade do físico, mas convenhamos, né, a falta de estética no físico do Dabu tira muito do estrago que ele poderia fazer na Classic Physique. Então a capacidade dele de surpreender no line-up, ela fica muito limitada por conta desse fator. Portanto, pessoal, analisando o cenário geral, acredito que vocês conseguem perceber o porquê eu estava acreditando tanto no Luca Higger, mesmo que lá naquela pesagem ele tivesse com o rosto meio fofo, né? Parecia que ele não estava tão condicionado assim. E como ele tem uma linha superior à do Dabu e um nível de detalhamento incrível, eu estava acreditando que ele poderia até ganhar, tá certo? Mas esse top 2, inclusive, aí foi bem merecido. A derrota dele, obviamente, veio pela falta de volume. E aí, né, fica aquela incógnita. Quanto de peso será que esse cara tem para adicionar? Até porque se ele é tão bom assim, imaginando que ele tenha pelo menos aí uns 3 quilos para colocar no físico, dá para imaginar, né, dá para projetar ele fazendo um estrago bem grande no futuro aí da Classic Physique. Eu particularmente procurei bastante, mas não consegui achar nenhuma informação dele falando do peso dele atual e de qual é o limite que ele tem para bater na Classic, mas pelo preenchimento do físico dele, me parece que sim, ele ainda tem pelo menos alguns quilos ali para colocar. E dependendo do jeito que o físico dele fique, é bom ficar de olho nesse cara porque no futuro ele pode sim brigar por boas colocações lá no Olympia. Mas a surpresa negativa, infelizmente, foi a ausência dos brasileiros no primeiro call-out. E eu digo surpresa, pessoal, porque pelo menos para mim, os 3 brasileiros, tá? O PH Clássico, o Eric Weidberg e também o Júlio Gorila tinham qualidades para ficar ali na primeira fileira. O Eric Weidberg, além de ter vitórias sólidas aí no circuito profissional, ele ficou em 15º no Olympia de 2024, ou seja, ele classificou, ele não ficou em 16º, onde ninguém mais tem uma colocação. Ele foi notado, foi visto pelos árbitros. Tanto é que ele ficou à frente, inclusive, do Luca Higger. Já o PH Clássico, apesar de ainda não ter conseguido conquistar a vaga dele pro Olympia, ele tem um potencial incrível. Qualquer um que olha pro físico dele consegue perceber que é questão de pequenos ajustes ali de pose e, claro, também de finalização, que é o mais importante, para que ele consiga uma projeção muito grande no cenário da Classic Physique. Então, potencial o cara tem e não era loucura, né? Imagina que ele chegando nos 100%, ele poderia surpreender muita gente, inclusive até ganhar o show. É claro, né, que falar agora parece uma loucura, mas quando você olha pro arquétipo dele, né, pro shape, pra estrutura que esse cara tem, dá pra imaginar o porquê, dava pra se pensar isso antes do show. Já com o Júlio Gorila é um pouco diferente, porque primeiro, né, ele já tem um histórico aí no Dubai Pro, em 2024 ele ficou em 4º lugar, ele mostrou um físico bem denso, muito bem condicionado, eu acredito que aquele físico do Júlio Gorila trouxe mais respeito pro nome dele aqui no Brasil, e no show seguinte que ele participou, salvo engano, a Europa Pro, que ele
conquistou a vaga pro Olímpia no ano passado, ele tinha novamente se superado. Então, fazendo uma projeção, imaginando que aproximadamente nesse um ano aí de trabalho que ele teve fora dos palcos, ele iria trazer uma versão melhor, dava para imaginar o Gorilla conquistando uma posição superior relacionada ao ano passado, ou no mínimo semelhante. E o foco, pessoal, desse vídeo aqui vai ser o Júlio Gorilla, tá? Porque ele foi o cara mais vocal depois do show, né? Ele que falou mais sobre a posição dele, sobre o que ele achou do evento, enfim. Bom, pessoal, depois desse show, o PH Clássico se mostrou claramente insatisfeito com o físico apresentado, prometeu que vai chegar mais seco no próximo evento, né? Aproximadamente aí 2 kg mais leve. Falou também sobre as melhorias que ele precisa ter na pose relacionado ao vácuo. Tudo isso eu acredito que o pessoal concorda e é muito bom, né, ver ele com essa visão aí, né, se autocriticando. Eu achei um ponto bem interessante. O Eric Weidberg foi praticamente um robô, né? O cara falou que aquele foi o físico que ele mais gostou da carreira dele, né? Foi o melhor até agora. Falou que a equipe também concorda com essa visão, mas o resultado não foi o que ele esperava, né? Na verdade, foi bem abaixo do que ele esperava. Já o Júlio Gorilla não somente externou, né, essa decepção dele com a colocação dele no evento, mas também trouxe alguns pontos ali bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. O primeiro ponto, pessoal, é sobre o atleta Vahid Bapey. Quem acompanha o canal, ou pelo menos acompanha um pouco lá o Instagram, já deve ter visto eu comentando, né, mostrando um pouco o físico desse cara. A estrutura dele não é das melhores, as poses mandatórias da Classic poderiam ser bem mais aproveitadas, mas a qualidade do físico desse cara é simplesmente brutal. Em termos de definição, dá para argumentar tranquilamente que ele é um dos caras mais impressionantes da Classic atualmente. E olha que curioso, lá em 2024 ele ficou no top 2, um top 2 inclusive bem firme pelo Vahid Bapey, mas nesse ano ele foi mandado para um dos últimos call-outs, ou seja, o cara nem pontuou, na verdade. E como é que pode, né, o cara ter ficado em segundo no ano passado e nesse ano ter tido uma colocação tão ruim? O motivo é muito simples, pessoal, a sunga que ele usou. Isso aí eu confesso pra vocês, eu percebi logo assim que ele entrou, cara, no palco. Quando ele entrou no palco, eu falei, mano, esse cara vai ser desclassificado. Inclusive, eu me surpreendi pelo fato dele ter conseguido subir no palco com aquela sunga. Na Classic Physique é proibido o atleta posar com a sunga de um atleta da Open /212. É fato que ele poderia sim estar disputando pelo título. Se iria ganhar, obviamente aí, né, já é difícil comentar sobre isso, até porque falta volume, mas ele não teve essa chance de confrontar justamente porque infringiu uma regra ali bem importante. E agora, voltando para a declaração do Júlio Gorilla, eu quero também tocar em outro ponto que foi relacionado a um atleta que venceu o Cheiro Classic da Índia. O Júlio achou estranho, né, o fato dele ter sido campeão semanas atrás e nesse evento ter ficado também nas últimas colocações. Como o Júlio não falou o nome do atleta, muito provavelmente o cara que ele estava se referindo era esse cara daqui, o Sumet Gill. Ele ganhou um Cheiro Classic há pouco tempo atrás. De primeira vista, pessoal, a minha ideia foi bem clara, tá? Eu acreditava que o turbante que ele usou colocou ele ali numa posição de conflito, né, com as regras de palco da Classic, e ele também tivesse recebido uma punição ali justa, como foi o caso do Vahid Bapey. Porém, pessoal, depois de pensar um pouco, eu acredito que não. Porque nas regras, pessoal, não tem nada especificado relacionado a acessórios na cabeça. E vale deixar claro também que esse turbante que ele usa é por um motivo maior, né? Algo pessoal dele. É uma identificação de religião, então referente a isso, provavelmente há uma permissão. Então o que que explica o campeão do Cheiro Classic da Índia não ter se classificado tão bem no Dubai Pro? Obviamente o shape, né? Sendo mais específico aqui, faltou volume e também um pouco mais de condicionamento. Ele não é um cara volumoso, ou seja, não chama atenção no palco, e em relação a condicionamento, tinham caras bem mais condicionados. Eu não vou dizer bem mais condicionados porque o nível estava muito alto, mas tinham claramente caras ali mais secos, né, com funis melhor do que o dele. E também, claro, né, pessoal, precisamos deixar bem claro uma coisa: ser campeão de um show hoje não te garante que daqui a 2, 3 semanas você vai ser campeão ou vai ter uma colocação boa, entendeu? Porque são line-ups diferentes. O nível pode ser muito diferente de um show que vai acontecer hoje para um show que vai acontecer 2 semanas depois, isso é óbvio. O melhor exemplo disso é esse cara daqui que ficou em 12º, o Mustafa Yildiz. Ele foi campeão do Hungary Classic, mostrando um físico extremamente competitivo, né, cara? Dá pra ver que ele subiu extremamente seco, muito denso. O físico desse cara daqui, inclusive, me impressionou. E depois ele foi pro Impro Classic, né, algumas semanas, tá certo? E apresentou outra versão, assim, fenomenal. Porém, dessa vez, optando pelo fullness. E claro, né, pessoal, esse shape aqui garantiu pra ele o primeiro lugar. Mas agora, olha o resultado desse último show que ele participou, do Dubai Pro. Ele ficou uma posição atrás do Júlio Gorilla. O físico dele ainda estava excelente, as poses estavam boas, mas claramente ele estava um pouquinho flat. E o que isso nos indica? É simples, é que nesse jogo da Classic, né, pelo fato de ser uma categoria tão competitiva,
esportiva, pequenos erros podem significar quedas drásticas nas posições dos atletas. E prestem bem atenção nas seguintes palavras do Júlio Gorilla, abre aspas. Você trabalha o ano inteiro, melhora as partes, chega num condicionamento muito parecido do que eu cheguei no ano passado, talvez eu tenha chegado um pouco menos, mas pro campeonato eu estava bem condicionado, fecha aspas. E aí eu pergunto, será que não foi esse um pouco menos de condicionamento que prejudicou a colocação dele? Até porque ele reconhece claramente que talvez ele estivesse mais condicionado no ano passado referente a esse ano. Olhando aqui de maneira técnica, as principais diferenças de 2024 para 2025 temos o seguinte, tá? Em 2024 dá para perceber logo de cara que a tinta ela tava melhor, né? Mas indo aqui para a questão agora de detalhes ali do físico, aqui no duplo bíceps de frente foi apresentado um físico, ao meu ver, tá mais polido em relação às pernas. Na verdade, isso aqui é praticamente um fato, né? Eu acredito que se você tiver uma visão aí apurada, você já percebeu isso muito antes. Os cortes aqui do reto femoral separando com o sartório, o vasto medial e o vasto lateral estão muito mais aprofundados na versão anterior. O condicionamento estava tão perfeito que é possível, né, cara, ver as fibras ali, ó, da porção do vasto medial e do vasto lateral. Já em 2025, isso claramente está muito mais ausente. Pode parecer pouca coisa, né, pessoal? Mas se aqui do vídeo já estamos percebendo uma diferença muito nítida, imagina pessoalmente. E numa line-up numerosa, isso pode fazer muita diferença. Então esse vídeo aqui, essa análise, inclusive, né, é um convite aí, não sei se o Júlio Gorilla vai assistir esse vídeo, para que ele consiga, né, identificar um pouco mais ali os pontos que ficaram, digamos assim, diferentes, né, daquela versão para essa versão atual. Aqui no peitoral de lado, por exemplo, temos uma diferença mais sutil, mas ainda assim bem significativa. Essa daqui, cara, é uma pose fenomenal, tá certo? Mas em 2024, olha como ele estava muito mais equilibrado em termos de preenchimento com nível de definição. Ele estava com os cortes bem aprofundados ali no glúteo, na perna de lado, mas ainda assim ele conseguiu manter um peitoral muito cheio e um ombro, né, cara, acompanhando o volume geral do tronco. Sem falar que essa pose aqui de 2024, com a caixa torácica totalmente levantada e sendo, né, utilizada ao máximo, trouxe assim, cara, um aspecto muito bonito no geral. Quando eu vi essa pose aí sendo colocada lá em 2024, eu fiquei muito impressionado, velho. Já em 2025, mesmo ainda sendo uma pose muito boa, não fiquei tão impressionado assim, entendeu? Eu senti que faltou realmente aquele aspecto mais vivo pro físico dele. Agora, indo pro duplo bíceps de costas, temos aqui diferenças mais significativas, porque a dorsal do Júlio Gorilla, olha isso, cara, ela melhorou demais. Isso aqui, tá, não é algo fácil de se fazer, mas há também, obviamente, tá, uma complicação na proporção da pose. Vamos lá, porque quando ele levanta esse glúteo aqui mais para trás, ele obviamente vai trazer mais os adutores, ele melhora a dorsal dele, né, porque ele encurta o tronco e empurra também os paravertebrais para trás, né, então isso aí acaba dando mais espessura na região inferior, mas infelizmente é aquilo que eu falo para vocês aqui sempre no canal. Acaba que o atleta perde muito do V-taper porque a cintura ela fica mais larga e também ele perde a qualidade ali das fibras no glúteo. A pose tá ruim, pessoal? Obviamente não, tá certo? Ele melhorou muitas lacunas no físico dele com esse ajuste. Mas eu deixo aqui uma reflexão porque é necessário pensar. Será que a falta de um V-taper mais forte e também, claro, né, a falta de uma ativação, de uma contração mais forte no glúteo, o que obviamente prejudica, né, aquela impressão de definição dessa região, não alterou a percepção dos árbitros em relação ao físico, ao condicionamento dele? Porque é aquilo, né, cara? O árbitro ele vai julgar o que ele tá vendo. Então, mesmo que tu tenha um glúteo totalmente fatiado, por exemplo, caso tu não apresente isso no palco, né, por obviamente erro de pose, o árbitro ele vai ter que julgar aquilo que ele tá vendo, entendeu? E sim, isso é uma possibilidade real, tá? Porque se olharmos o Lucas Rigger, ele que faz o duplo bíceps de costas de um jeito mais clássico, né? Particularmente eu prefiro muito mais essa versão. Dá pra ver como ele tá com um V-taper insano, né, cara? Uma cintura minúscula, a dorsal, a parte superior das costas muito bonita, muito bem ativada. E ainda, olha como o glúteo dele tá extremamente marcado, né, cara? E sem dúvidas isso aqui ajudou demais, tá certo? Porque chama atenção. Fazendo a pose desse jeito, ele não desperdiça o condicionamento dele em troca de um adutor mais forte, de uma dorsal mais marcada, entendeu? Tem que ver o que vale mais a pena pro atleta. Já que na pose de abdominais temos uma diferença na profundidade dos cortes da perna, mas isso aqui, tá certo? Pode ser somente questão de variação de ativação na pose. Já na variação de mais musculoso, eu vejo ele melhor anteriormente por conta da perna e também por conta, tá, do peitoral mais cheio. E por último, né, na pose de tríceps temos também um Júlio que, ao meu ver, mais vivo, né, cara, com um físico mais chamativo no ano anterior. A minha visão, pessoal, é que no ano passado ele trouxe um combo mais impressionante
de poses, de também, claro, tá de tinta, que é muito importante, e uma finalização um pouco mais caprichada. Porém, é bom deixar claro que tudo isso aqui pode ser uma percepção relacionada à iluminação do palco. Se eu acredito nisso, particularmente não, tá? Eu acho que realmente em 2024 ele tava com um físico mais impressionante, apesar de que nesse ano ele apresentou claramente melhorias. Porém, o conjunto da obra em 2024 tava mais chamativo, entendeu? Ele realmente estava muito estético no palco. Eu acredito que o Júlio tem todo o direito de ficar chateado, de reclamar, mas como nessa competição ele descobriu que tem ainda aproximadamente 3-4 quilos para trabalhar dentro da Classic Physique, eu acredito que é muito válido também olhar para o copo meio cheio. Ele ficou à frente de um cara que acabou de ganhar 2 shows profissionais recentemente, um cara muito bom, melhorou a dorsal, o músculo esse que é muito difícil de ser trabalhado, difícil de ser aprimorado e ainda tem espaço para melhorar mais. Se com 103 quilos ele consegue ser competitivo, conquistar a vaga pro Olímpia, sabendo que agora ele pode pesar até 106 quilos, eu acredito que essa visão dele deveria estar mais amplificada, entendeu? Eu sei que para ele, obviamente, o peso é totalmente diferente, né? Foi o cara que fez a preparação, o cara que subiu no palco e tudo mais, porém eu acredito que é mais válido focar naquilo que dá para ele melhorar, né? Naquilo que dá para ele controlar. E sendo bem honesto com vocês aqui, tá, pessoal, de coração aberto, eu concordo com o resultado dos árbitros, acredito que tiveram pouquíssimas posições ali que são controversas, porém, pessoal, pelo fato de que esse show foi muito numeroso e todos os atletas praticamente estavam muito bem, é difícil, né, cara, falar se realmente aquela posição foi merecida ou não. O que eu sei é que o top 3 ele foi muito bem acertado. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam de todo esse lance envolvendo os brasileiros? Acredita que teve, digamos assim, um julgamento que não foi tão assertivo? Ou vocês acharam também tudo ali correto, tudo certo? Quero muito saber a opinião de vocês, tá certo? Muito obrigado, pessoal, pelo feedback no último vídeo. Cara, eu não vi os comentários porque eu tô com vergonha, entendeu? Quando eu fico esse tempo sem postar vídeo, cara, eu fico meio receoso de ver os comentários, entendeu? Tipo, mano, eu não consigo nem dormir direito, a realidade é essa, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou estar de olho nos comentários, então se possível você comenta aí se você curtiu esse vídeo ou não, tá certo? Lembrando, suplementos de qualidade lá na Grove Suplementos, não esquece, utilize o cupom Carlos, ajuda demais, pessoal, demais mesmo. Muito obrigado pelo apoio sempre, tamo junto, valeu, é nóis!